Muito bem, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos lá. Nosso livro, nossa leitura, livro Bênção de Paz, capítulo 33, da segurança íntima. É baseado em Pedro, numa carta de Pedro. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Botei só uns resuminhos aqui. Se te fazes modesto, sem a preocupação de exibir humildade, se executas as próprias obrigações sem invadir a seara alheia, se auxilias sem pedir retribuição, se retificas o teu erro sem culpar os outros de participação na falta que te é própria, se colaboras no levantamento do bem sem exigir o concurso alheia, se te desincumbes das responsabilidades pessoais sem reprovar a conduta do próximo, se sofres com paciência sem reclamar que os semelhantes te partilhem os obstáculos, se toleras serenamente aqueles que te combatem sem desconhecer-lhes as qualidades nobres, se carregas a cruz do aprimoramento próprio sem querer amarrá-la aos ombros dos companheiros, se cumpres com o teu dever e não aspiras a outro prêmio que não seja consciência tranquila, quem te poderá fazer mal se procura somente o bem? Pensa nisso, atendendo a isso, e verificarás que a segurança íntima reside em ti mesmo. Qual acontece a paz? Qual acontece a paz da alma, que vem a ser patrimônio de cada um. Então, Senhor Jesus, mais uma vez, aqui estamos, reunidos em teu nome, sempre, para que possamos aprender mais do teu evangelho, através do evangelho de Mateus, que possamos ser fiéis medianeiros desse estudo, desse evangelho teu, e possamos cada vez mais seguir em prática do bem, para o bem maior. Que Jesus nos ilumine, que os amigos espirituais nos envolvam neste momento, para que possamos ter um bom estudo. Graças a Deus. Bom, então vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita, sempre baseado lá no estudo do Mildinho Uberaba, do Luiz Elias. Nós estamos no capítulo 16. Essa passagem que a gente está estudando é uma conversa, uma intimidade de Jesus com os discípulos, que a gente, em que ele tem uma união, Jesus, o Evangelho de Mateus tem isso, né? Jesus age, Jesus conversa com os discípulos, Jesus conversa com a multidão, depois conversa particularmente. Então, nesse momento ele está conversando, tendo uma conversa mais íntima com os discípulos. E em determinado momento, a Luísa explica que há assim, um momento em que ele diz que nem todo mundo vai ter a compreensão, a percepção de quem seria Jesus, né? Na realidade, cada um ia ter a sua percepção dentro do seu nível de entendimento. Mas, em geral, a passagem se desenvolve dentro de uma questão maior, que é: quem é Jesus? Então, é o que ele tem perguntado, é o que Jesus pergunta para os discípulos, mas que a gente tem que perguntar a cada um, para perguntar para si mesmo. Para você, quem é Jesus? O que ele significa? Qual que espaço que ele ocupa na sua vida? Né? O que ele representa? O que você aprende com ele? Então, no primeiro versículo, a gente refletiu sobre o fato dessa reunião de Jesus acontecer lá em Cesareia de Filipe, onde os pastores se reuniam para tratar os rebanhos, levavam os rebanhos numa água que ficava no pé do monte, que era uma água mais tranquila, porque para os animais, para o rebanho de ovelhas, ali era um lugar que tinha muitos pastores, era a cultura geral dali daquela região, o animal tinha medo de tomar água no rio, porque na correnteza ele se assustava. Então, aquela água pura que descia, a gente já explicou, né? Então, ela prefere aquela mina d'água e evita a correnteza. A gente falou então nesse Jesus, no Cristo pastor, que é um operário, Cristo que trabalha, que é um zelador, que cuida, né, do rebanho, que opera e que continua trabalhando, que é isso que a gente tem que ter ideia. Então, Jesus pergunta aos discípulos: tá, quem vocês dizem que eu sou? E aí quem vai se adiantar e falar é o Pedro, né? Que vai dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo. E falamos sobre o Deus vivo, baseado na doutrina espírita, dessa natureza de Deus, que para entender o quê? Que Deus vivo é aquele que trabalha, que opera, que age, que realiza.
constrói, destrói, constrói. É um operário também, né? Que se também conserva. Um Deus ativo, né? Que trabalha, né? E na semana passada a gente repetiu a fala do Cristo, em que Jesus dizia, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Jesus aprova aquela iniciativa do Pedro, por quê? Quando ele define Jesus como filho do Deus vivo, ou filho de um Deus que opera, que trabalha, o Cristo vai dizer para muito bem, João, muito bem, João, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque Jonas é operário, né, que é o pai de Pedro. Pedro se percebe operário, e quando ele se percebe operário, ele percebe Jesus como operário e Deus também. Então, se coloca numa condição de que todos somos operários dentro do contexto, né? Que Deus é criador, mas nós somos co-criadores. É isso que a gente tem que estar sempre em mente, né? E como Cristo é o espelho de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus mais clara que a gente tem, então Deus também é um operário, né? Então Pedro pensa assim: ah, eu pesco, eu sou operário, minha família faz o que eu faço, sei o que é trabalhar, né, para o bem-estar e a felicidade do outro. Então, quando eu vejo alguém que trabalha pelo bem-estar e a felicidade do outro, eu reconheço, é o que ele reconhece, né? E aí, como Jesus diz, quem vê a mim vê a Deus. Então, é isso que Deus é para ele, é mais ou menos o que a gente entende, né? E é o que ele fala, muda completamente a nossa visão de Deus, né? Que não é esse Deus que a gente imagina. O que eu achei interessante aqui foi quando ele chama a atenção da gente, assim, que para nós, né, a questão de fazer essa analogia com Deus operário seria desmerecê-lo, né? Porque as pessoas ainda acham, ainda veem a questão do trabalho, né, de ser operário como uma coisa Inferior, né? inferior. Como que a gente ainda está longe dessa compreensão, né? Ele fala até naquela frase, né? Eu não sou, como é que é? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou Do filho do mundo, mas sou dono. filho do Filho dono. do dono. E não é assim que Deus se sente, né? Deus não se sente o dono do mundo. Ele é o criador, sim, mas, O operário um, né? mas o operário número um. Ele é o que mais trabalha, né? E o que menos descansa. Então, acho que a gente não tem É porque a que. a gente tem a ideia errada, né? E criou e está lá descansando, parado. E não é, ele cria, recria, né? E na realidade, assim, faz tudo para manter e aperfeiçoar a criação. Hum, E o sonho nosso ainda, assim, enquanto humanidade, o que que é? Aposentar, descansar, ficar parado. E o exemplo cristão é justamente outro, né? aproveitar a vida. É. Vamos aproveitar a vida. O que será que é aproveitar a vida, né? E Pedro ganhou essa liderança justamente por isso, né? Porque ele se entendeu operário, mas em qualquer e não se via assim como líder, como e aí ao ter essa consciência ele assume. Eu falo que é uma liderança baseada numa autoridade moral, né? Que vai surgindo na medida que É porque você vai Deus, evoluindo, né? Deus constrói universos, né? Jesus constrói planetas, mas nós também construímos alguma Podemos coisa, né? construir, né? É dentro da sua capacidade. O que que você é capaz de fazer dentro daquilo que lhe é possível? Eu acho que é isso que Deus espera, né? Que você viva, sobreviva e opere, sempre, né? Opere em alguma questão e não só em favor de si, mas em favor do quê? Do bem maior da comunidade, né? E mesmo que você for adquirindo, né, popularidade, celebridade, ser conhecido, seguido, aclamado, você vai continuar se sentindo operário, entendendo que você tem um trabalho a realizar dentro da obra. Que tudo tem, né? Ontem mesmo nós estávamos conversando que alguém estava falando que tem muito pernilongo e tal. Eu falei, gente, o pessoal está matando lagartixa e aranha e elas comem pernilongo. Deixa as aranhas quietinhas lá, entendeu? Se, né? Lógico que uma aranha perigosa não. Mas umas teiazinhas de aranha e umas lagartixas em casa, elas são os predadores dos mosquitos, né? Por isso que a dengue está aí de volta, né?
Mas aí Ele a dá gente o tem. exemplo, né, do livro Paulo e Estevão, quando Paulo, né, e Tiago começaram a se sentir líderes. Um se sentia líder, Tiago dos hebreus e o Paulo, né, Dos dos gentios. gentios. E naquele momento, quando Pedro foi convidado, né, no Concílio de Antioquia, a opinar, né, o que que ele faz? Ele, naquele momento, ele sai desse pedestal, né, diríamos assim, de liderança, né, e se coloca naquela posição de, olha, eu neguei Jesus e eu não tenho condição de opinar sobre isso, né? Então, foi o grande impulso que ele deu ao movimento cristão com essa atitude, né? É, porque se ele tomasse um Ele, partido ele, ali ele naquele momento, exerceu né? essa liderança ao não assumi-la. É interessante isso, né? É, porque se ele resolvesse tomar partido ali, ou de Paulo, ou de Tiago, a igreja teria se Dissolvido. separado, se dissolvido. Ali foi um momento muito importante, né? Então, E a função do líder é justamente isso. Tem que lembrar a todos que todos nós somos o quê? Operários, né? e ele fala, né, que são todos protagonistas, até a Meba, né? Protagonistas. Ela já nasce protagonista da sua vida, né? Quando você faz alguma coisa. É, ele fala até da minhoca, né? Porque a minhoca é um animal fantástico, né? Porque você sabe que eu sei porque a gente tem umas aqui, o que que ela faz? Ela, ela come a matéria orgânica, aí ela vai lá em cima e faz o cocô. Então aquela parte que fica em cima, que é o cocô dela, é sequinha, não suja sua mão, não tem cheiro ruim, mas é o melhor adubo que existe. Não tem adubo melhor do que ele, não, né? Então e você vê uma coisa limpa, né? Porque não suja, realmente não suja suas mãos com humus, né? Que é o cocô dela. Mas como é que a natureza é, né? É um animal, é só uma minhoquinha, como é que ela sabe disso, né? Ela tem Em toda noção. orientação espiritual, a gente percebe assim, o quanto que os espíritos nos orientam a aprender com a natureza, né? Com ciclos que nela existem, com o Abelha, poder de né? renovação, de transformação. E a gente, assim, pelo fato de se sentir superior, né? O que na realidade não somos, somos operários, né? Num processo evolutivo diferente, mas na natureza tudo evolui também. É, Então, a gente tem que entender que sem o outro, e quando existe o outro, é tudo que está na natureza, não vai existir solidariedade, aí tudo vai ficar vazio, sem sentido. Mas na medida que a gente vai tendo esse entendimento, você vê que ser solidário, você pode estar sozinho em determinado momento, né? Mas isso não existe na medida que você tem esse compromisso com o outro e com a vida. é. Que ele Toda a vida explica, que né, que a está. evolução é um arco, né? Que quando a gente adquire a consciência, a pessoa parece que esquece um pouco disso, né? E é um momento perigoso na evolução. Por quê? Porque quando você adquire a razão, vem o livre-arbítrio e aí você acha que não precisa mais de ninguém. E aí começa a ter uma vida vã, uma vida vazia, que ele fala. Mas por quê? Porque sem o outro tudo é vazio. Então, até que a humanidade retorne, né? E entenda, né? Que onde há solidariedade não há solidão, onde você está junto fazendo as coisas, não é? E a família, né? É a oportunidade que nós temos de exercer isso. É a primeira oportunidade, né? Então, ter essa noção, né, do Cristo pastor, operário, e o discípulo que também é operário, todos nós somos. E aí Então, nós vamos vamos ler o para a nosso parte. versículo, né? Que tá no Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, né, que seria o inferno, não prevalecerão contra ele. Né? Na realidade, o Hades, né, Hades, seria o deus grego do submundo, como se fosse seria daria para se dizer inferno, mas não é bem o inferno, né? Quando ele fala pedra, na realidade é Kefas, né? Ou Cefas, ou Kefas, que é a pedra, mas não é qualquer pedra. É porque existem no grego duas palavras para pedra.
Pode ser litos, que seria uma pedrinha pequena, e petros, que seria uma pedra maior, que seria uma rocha. Então, quando Jesus está falando que Pedro, né, que ele dá apelido para, ele dá esse apelido para Pedro, que Pedro chamava Simão, né? O nome dele era Simão, que ele já em outros versículos para trás, quando ele estudou os discípulos, ele estudou Simão, né? O que significava Simão. Mas quando Jesus dá o apelido para ele de Kefas, que é pedra, é como se ele fosse uma pedra maior, tipo como se fosse um alicerce, é o que eles usam para fazer paralelepípedo, para colocar, fazer a base mesmo, né? Antigamente usava, hoje em dia não, mas ainda usa muita pedra, né? Com certeza, né? Continuando, né, a gente viu que a palavrinha de hoje vai ser pedra e simbolizando realmente essa pedra maior, né, aquela que é sólida. E aí ele vai lá na referência cruzada, em João 1:42, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro. E conhecendo Tiago, Quefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Essa segunda passagem está em Gálatas, né? 2:9. Então é interessante a gente lembrar aqui, né? Como que o evangelista nessa segunda passagem de Gálatas, né? Porque ele cita o nome, Tiago, né? Kefas e João. Quer dizer, simbolizando justamente já naquele momento a postura de liderança que ele seguia, a sustentação, e Tiago e João como colunas, né? Só que assim, Para né? parar Pedro todo um embaixo, Pedro trabalho, como né? alicerce, e as colunas seria Tiago e João. É, Interessante, né? interessante E ele não isso. fala Pedro, ele fala Kefas, porque já não, que Kefas, é o que ele fala, não é, ele já está nomeado, e não é mais que um apelido, é um título, é alguma coisa que é uma função dele dentro ali, né? são Que as qualidades que ele vai ter que assumir no grupo, né? De ser operoso, ter uma função e perseverar. Agora, também não quer dizer que ele vai ser duro, inflexível, bruto, não. É sustentação mesmo, no é aquela sentido coisa que ele tem de. que descobrir que aquela brutalidade dele, aparente brutalidade, na realidade é um talento que ele tem que Jesus enxerga como um talento de força para ele ter, porque às vezes, tipo assim, você não pode dar a liderança para uma pessoa que não tem isso nato nela. Eu acho que a liderança é uma coisa nata na pessoa. Ela tem essa capacidade interna. Eu acho que tem gente que existe para obedecer e as que existem não para mandar, mas para liderar, né? Porque mandar é uma coisa, liderar é outra. E o líder, ele tem essa noção. E às vezes é uma coisa meio íntima deles mesmo, até de questão evolutiva. E às vezes a gente confunde isso com essa brutalidade, com essa. A própria pessoa que tem esse domínio, né? Ela às vezes entende. E aí ele dá até o exemplo, né? Que como Pedro é a base e eles são a coluna, é como se você estivesse numa cadeira e uma cadeira e um pé quebrasse, né? É a sustentação. Então, a sustentação do evangelho que eles fazem, né? Achei bonito quando eu estava estudando, que eu pesquisei isso, o Aloysio não citou, não. Mas o Pedro, ele, juntamente com seus irmãos, ele ouviu falar de Jesus. Aí no livro da Denise Lino, que chama Humano, Demasiado Humano, faz uma análise da personalidade de Pedro, né? Essa ambiguidade que existia nele, mas eu achei interessante porque eu nunca tinha, em todos os estudos que eu fiz, eu nunca ouvi falar nisso. Aqui, eu vou ler um pedacinho que é interessante. Simão é algum homem cético, sem sutilezas de comportamento, portador de conflitos humanos naturais, enrijecer a fibra moral na atividade a que se entregara, desinteressando-se praticamente de tudo mais. Ouvindo as informações e sentindo o entusiasmo ingênuo dos amigos, experimentou um desconhecido ressentimento do estranho, profeta que certamente era mais um mistificador. Então, na realidade, o que a gente tem, Simão? Um espírito encarnado
com a consciência espiritual adormecida, né? E um ser humano que tinha que desenvolver ali as questões da sobrevivência, né? Então ele tinha muito isso, ele tinha meio assim que Tomé, ele não se entregou, ele achava, a princípio, É. ele teve essa visão de Jesus. Recusou-se a ir ouvi-lo. Algo, porém, remoía-lhe intimamente e uma estranha curiosidade o empurrou pela madrugada do sábado a ir ao lugar onde ele iria apresentar-se. Então, quer dizer, ele estava receoso, Tipo mas assim, ao vou, mas mesmo não vou, né? tempo Vou ou tem não vou, alguma né? coisa incomodando, né? Espera aí que eu pedi. Quando ia prosseguir, uma mulher que trazia nos braços uma criança cega rogou: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Os olhos na multidão nele cravados voltaram-se na direção daquela que se atrevera a interrompê-lo. Então a mulher foi atrás, né, procurar Jesus. Por encontrar-se atrás de Simão, e porque trêmulo chorava, o pescador tomou-lhe a menina nos braços e avançou até a primeira fila. Olha que lindo, eu achei isso lindo, gente. Jesus acercou-se e mergulhou nos olhos de Simão o seu doce olhar, sem uma palavra. No entanto, emocionado, ele pareceu escutar no íntimo a sua voz que dizia: Eu te conheço, Simão, desde ontem. Simão, profundamente comovido, desceu a Cafarnaum. Já não era o mesmo. Foi nesse estado de espírito que, numa formosa manhã, enquanto organizava as redes com o irmão, foi surpreendido pela presença do amigo que lhe cercou e, com uma voz inesquecível, convidou-os: Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Eu achei linda Bonito, essa né? passagem, assim, porque é o sentimento que a gente tem, né? Assim, da É dúvida, da aquele, né? O incerteza, momento mas a gente certo, tem que né? acreditar que a gente já veio dentro dessa proposta, desse conhecimento interno de Jesus. Jesus Já está conhece aqui, cada um de nós na sua essência e sabe que ali dentro, naquela essência, vai florescer alguma coisa. Agora, em que tempo? A gente não sabe, né? não sabe, né? O E tempo a de gente cada tem um. tanta pressa, né? Mas eu achei muito bonito. Está no livro da Ivone do Amaral Pereira. Não, Amélia Rodrigues, perdão. É lindo, Vacilei muito agora, né? bonito mesmo, né? Todos os encontros de Jesus, é interessante ele saber a hora certa, né? Que ele sabe a hora certa de ir lá cutucar a feridinha para poder ela. Eu não sabia que eles tinham tido esse encontro antes, sabe? Nunca tinha. Eu também nunca, né, não conheci esse texto, não. Muito interessante. Aí agora ele vai para o livro Paciência, né? E o capítulo 1, chamado Liderança. Não raro ouvimos respeitáveis representantes das comunidades terrestres reclamando líderes capazes de conduzi-las à concórdia e ao progresso, sem ódio e destruição. Justo, no entanto, não esquecer que a Terra conhece o líder de todos os líderes humanos, habilitados a guiar a coletividade para o reino do bem. Importante refletir que ele transportava consigo a própria grandeza, sem mostrar consciência disso. Associou-se a companheiros tão pobres e tão anônimos quanto ele. Acho que é isso, né? Em quase 20 séculos, famosos condutores de povos foram esquecidos. No entanto, a influência dos líderes do mundo, sem ameaças e sem armas, crescem todos os dias. Quem estiver procurando liderança na Terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje, tem o nome de Senhor Jesus. E, no entanto, no limiar do terceiro milênio dos tempos novos, temo-lo sempre por esperança das criaturas e luz das nações. Então é bonito isso, né?
a gente viveu horas e tempos, né, na expectativa de um líder, né? De um líder que resolva por nós, né? Jesus realmente essa Acho proposta que até hoje as é pessoas têm essa ilusão, né, que nas casas espíritas Jesus ainda salva, né? chegam pessoas que Jesus salva, que Jesus, que você vai entrar para a religião, que a sua vida vai melhorar, que, que vai acontecer algum tipo de milagre. Isso não existe. A gente sabe que tudo depende muito, né? E às vezes até ao contrário, né? Porque é o que ele fala, né? É, a gente Eu gostei esperava quando isso. ele. Mas o que que Desculpa, Jesus pode falar. pede, né? Jesus pede para você comer mal, para eles comerem mal, né? Eles se vestiam mal, adoeciam. A pessoa, eles tinham que estavam cheios de problemas e esperavam alguém para resolver. E chega um convidando eles para ir para a prisão, para ser Ser maltratado, presa, para ter andar, dificuldades. para ter dificuldades. Então, e a gente ainda tem essa expectativa até hoje, de um Messias, né? Salvador. Jesus frustrou nossas expectativas também. Eu vou a uma casa ou eu busco uma causa, É, né? É sério isso, né? Eu acho interessante que quando ele fala, né, tem muito espírita que não reconhece Jesus ainda, né? A grande humanidade ainda não reconhece, né? Eu gosto muito da expressão que o Neil usou uma vez na palestra dele, né? Jesus ainda é para nós um um desconhecido, desconhecido. porque a gente, na realidade, namora com líderes humanos, falíveis, tanto quanto nós, né? E aí a gente tem que buscar essa liderança que ele exerce, né? É porque as pessoas, você vê assim, por que que não, a pessoa vai lá na casa espírita por um porquê. Assim, ou porque ou é um hábito, ou por obrigação, porque acha que tem que ter uma frequência, uma religião, alguma coisa, mas não vai assim por prazer, para oferecer alguma coisa, né? Para criar uma comunidade mais justa, que é isso que a gente tem com o que que você pode colaborar, o que que você vai levar e para que você está indo, né? Eu acho que é isso que às vezes a pessoa entra numa rotina de religiosidade que é mais religião e menos espiritualidade, né? Então esse que é o grande problema. E aí vive num mundo de idolatria, porque aí precisa ter líderes diferentes de Jesus, né? Hoje eu estava fazendo leitura de manhã, todos os dias eu faço quando acordo, aí fala assim, que na maior parte das vezes a gente se coloca acima de Deus, achando que ele está agindo errado, sabe? Quando a gente vê a dor, quando a gente entende o sofrimento, que são processos naturais dentro da evolução, todos nós vamos passar por isso, ainda mais num planeta como a Terra, né, de prova e regeneração, a gente tem a ideia, fala, mas por que que isso acontece? Está errado. Então, quando a gente faz isso, a gente está achando que a gente ama mais que Deus. Então, nós continuamos muito equivocados sobre quem seja Jesus e a proposta dele. Quando ele fala, eu e um pai somos um, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, é muito sério, né? A Às vezes gente a gente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Mas na realidade, no fundo, é pensando, o que que você está fazendo comigo, não, né? a gente quer assim, Senhor, o que que é isso que eu faço? Não, Senhor, aplauda aquilo que eu faço, eu que É. estou certa, né? Você está errado, você O está que que você está colocando algumas fazendo, coisas né? dentro Porque que eu não estou entendendo, né? Na realidade, o É, entendimento é de lá para, né? É bem assim. E é o que ele fala, né? Que Jesus, na realidade, durante 30 anos, ele foi só, né? Filho de um carpinteiro, né? Filho de Maria, filho de José, né? Neto do Joaquim e da Ana. Então, teve uma vida comum, né? Não se fala de nada, homem, né? mas enquanto isso ele mais representando depois o quê, né? O gestor de um planeta inteiro. E aí a gente fala, ele fala também que a gente tem a ideia que Jesus ficava à toa, mas não, ele trabalhava no barco, ele era um trabalhador igual aos outros. A diferença é que quando ele fala, né? Que a diferença é que quando todo mundo ficava apavorado quando o barco começava a afundar ou dar problema, né? Quando ele acalma a tempestade, ele era capaz de manipular para acabar com a tempestade, né? Os outros não. Então, ele era um operário como outro qualquer, acho que é isso que a gente tem né, que o texto está dizendo, e que ele
foi enterrado, como né, ele fala do José de Arimateia, né? Que vai pedir um lugar para ele, não tinha onde cair morto, né? Mas era o. Eu Tá, achei tá, interessante na passagem que ele fala, né, que o José de Arimateia, preocupado, né, queria que ele conhecesse os intelectuais, né, e é, ele trouxe, né, três pessoas importantes e ele simplesmente, o que que ele fez? Atravessou o lago. É essa aqui muito... não é minha turma, não. É. E às vezes a gente fica, fica ali do outro lado, na margem, Mas batendo não tem. boca e tudo. É, Não é só a turma, pega e segue, toma o seu caminho, faz a sua parte, né? E tudo. e aqueles homens acham que é isso que. Imagina que o José de Arimateia ficou, né? É. Enlouquecido, com certeza, porque, pô, vim para trazer os caras importantes para conversar, ele nem deu bola, foi embora, né? Perdeu o prestígio, né? Aí ele dá o exemplo da Lívia e da Célia, né, nos livros do Emmanuel, né, quando ele fala que o orgulho, o orgulho romano, a escravidão era normal, né? E justamente as duas ali mostrando que, o quê? Não quer folga para trabalhar, né? A Lívia, quando ela troca De de roupa, né? vestimenta, né, com a escrava. Então, olha só, é, em momento nenhum ela enxergou a outra como escrava, né? É muito Hum. bonito isso, né? E Você quis morrer ter no lugar essa da outra, né? consciência. E gostei quando ele deu o exemplo também que ele fala: a paz, a concórdia e a solidariedade, sem armas, sem leis, para muitos de nós ainda é utopia, mas ela é simplesmente o evangelho, né? É, Aí ele vai lá no livro Espírito da Verdade, capítulo 64, o primeiro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e diretivas. Grande maioria toma aparência de comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. A liderança real no caminho de vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. A chefia durável pertence aos que ausentam de si mesmo, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Nossa, isso é tão sério, né? Porque a é. gente, como que a gente dá importância a essa liderança do mundo? Se um filho seu escolher uma profissão, Mais simples, né? não vai ter tanta evidência, né? Aí você fica, mas não vai ganhar dinheiro. E na realidade, qual que é a grande liderança, né? A grande liderança é essa, né? Obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas. Isso é muito sério. A Ele gente fala não até tá. lá da dificuldade que o Japão tem de aceitar o cristianismo. É por quê? Porque pela forma que Jesus foi, né, sacrificado, que ele, né, o japonês tradicionalista é aquele, né, aquele que ele entende do samurai que morre com honra. Morrer com honra é morrer lutando, revidando. E para eles é difícil entender como é que um líder, né, se deixa, né, é, mansamente crucificar, né? Para eles uma morte desonrosa. Né, ele fala, difícil é você fazer isso sem violência, né? Porque as pessoas entendem que dominar os outros é atacar. Dificilmente as pessoas entendem que dá para fazer isso tudo sem violência, né? Hoje até já existe, né, comunicação não violenta. Eu acho que a gente já está tentando, né? Os homens já estão tentando achar um outro caminho que não seja esse, porque já ficou claro que esse não dá certo, né? Mas ainda existe, tem muita gente que ainda acha
né? Eu gostei também Defende do as exemplo armas, que ele né? falou, né, da veneranda também, né, no É, livro Nosso Lar, que eu esqueci até de falar aqui, que ela não quer folga porque trabalha por amor, e a gente faz justamente o contrário. a gente Que dia que vai ter feriado? quer férias, feriado, quer Infelizmente aposentadoria para ainda ficar tem à essa toa. questão, né, que bom que alguém da minha família morreu no dia que eu estou trabalhando para eu ter folga, quantos dias de licença hoje eu vou ter? É triste, mas é uma situação que a gente vivencia, né? Aí ele fala também da música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Do meu sonho, né? É. Interessante. Não é o sonho dos outros, né? É o meu, né? É a casa do meu sonho. A E tem letra é gente muito que bonita, fala, né? né, que manda, aqui eu mando mesmo. Ah, você manda, é obedecido, mas também é odiado, né? Quantas pessoas pela sua postura, Não, né? e a música Batem no tem. peito assim, ó, eu mando. Não, e tem assim, ó, a música termina, tem que dizer adeus e dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. É muito bonita a letra, né? Ou seja, nada do que você pensava que você ia encontrar, vai dar em nada, né? Nada do que você, da sua expectativa, Do seu sonho. do seu sonho, né? Do castelo suntuoso do nosso sonho, né? Tem que calar a voz, né? Tem que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tem que esquecer a data, que perder a conta, tem que ter as mãos vazias. É muito bonita a letra. É, a letra dessa música é linda. É Eu maravilhoso. escutei ela umas duas vezes. É, É interessante quando a gente. Aí ele dá o exemplo também do Mike, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, que foi alguém que foi assistido pela Fraternidade Sem Fronteira, acabou virando um funcionário, mas aí ele começou, né, tudo que ele ganhava, como a função dele era ajudar as pessoas, ele ficou, né, ajudando e gastando. Aí que ele ficou em dúvida e perguntou para eles, né, mas será que eu estou certo? Porque às vezes eu vou constituir família, não seria melhor eu poupar um dinheiro, guardar, porque, né? Às vezes eu vou ver, eu sonho tudo, né? E o Wagner responde para ele, né? Siga o seu coração. E não seguiu o coração, ele continuou fazendo, sem essa preocupação de ganhar, sabe? Eu tenho mas é uma muito exceção, difícil. né, Neusélia? É uma exceção, porque É, muitas não, eu pessoas que falei são assim, ajudadas voltam para ajudar, eu né? tenho, eu não tenho esse desprendimento, sabe? Eu fico pensando na questão do óbito da viúva, como que a gente ainda não tem esse desprendimento? Porque na realidade, Rita, não é que você não ajuda, eu procuro ajudar as pessoas, mas dentro da zona de conforto, né? Então eu ajudo, mas assim, nunca precisei, sabe? É claro que a gente, quando tem um trabalho, aí você fala assim, não, estou dedicando pelo menos o tempo, a gente está ali dedicando ao outro, né? Sem o aspecto financeiro. Mas esse aspecto financeiro ainda é muito pesado para a gente. É um fardo que a gente carrega, esse apego exagerado, né? É. É o que a música do Gilberto fala, né? Chegar ao fim, você não tem nada. Tudo que você achou que economizou, que você guardou, pensando que você talvez pudesse gastar, é empréstimo que uma hora você vai ter que devolver. E quando soa a hora, não tem nada. Ó, acabou tudo para você aqui e pronto. A indiferença moral ainda existe muito, porque aquela pessoa que está ali precisando, a gente vê ali na instituição, né? Às vezes a pessoa, enquanto o familiar dela está lá, ela vem, ela ajuda, tudo. Ah, mas depois que o familiar morre, ela é muito difícil ela ficar, aparecer de novo ali. Algumas ficam uns tempos, vêm, mas vai indo, perde aquele vínculo, passa o tempo, a pessoa esquece, ela não volta mais. Porque o vínculo dela estava ligado realmente àquele familiar. Ela não criou vínculos, E até às vezes né? não é aquele, né? É É, uma das coisas que mais me incomoda. Você ter alguém numa instituição e dar um dia de visita, você ir lá sem ter coragem, sabe, de levar minimamente nada, nem que seja para o próprio uso daquela pessoa sua ali, é. sabe? São poucos que fazem isso. A gente está lá e tem exemplo disso toda hora.
Então é muito sério, né? É porque ainda não está Sabe? no nível de comprometimento, é o que falam no começo, né? Nem todos vão ter esse olhar, esse entendimento, né? É uma coisa que Jesus vê que todo dia alguém vai ter, e a gente fica nessa expectativa que todos façam E alguma coisa, julgamento, né? Porque a gente e você também fica está julgando. errado na medida que você fica julgando. Eu falo isso comigo todos os dias, eu repito isso para mim. Não é responsabilidade sua, você não tem que ficar julgando, você não é melhor que ninguém, mas é porque a gente vive a dificuldade ali, então incomoda Eu fico, bastante. às vezes, assim, penalizada, porque muitas vezes, para o idoso em si, não faz nem diferença mais, né? Ele pode sentir, né? Lógico que ele vai sentir alguma coisa, mas às vezes nem se for ou se não for, não faz grande diferença para ele. Mas faz diferença para a pessoa se ela fosse. Tanto é que na hora que vem a falecer, essas coisas, você vê como é que a família, que não, aquele que veio, que ficou, que acolheu, que continuou, ele tem uma despedida melhor do que aquele que não quis ver. Porque às vezes a pessoa usa desculpa, não dá para mim, eu não aguento ver desse jeito. Tem essas questões, a gente até entende que na mente dele ele justificou, e para ele é válido também, uma justificativa, né? Mas lá adiante, faria diferença para ele, mais para ele do que para o idoso em si, esse carinho que ele deu, né? É um resgate, né? Tem e a gente também, ao contrário, também a gente vê também muitas pessoas resgatando ali, né? O próprio idoso, a família, né? Para poder ter esse tipo de entendimento, né? De saber que seria Eu melhor. adorei também o exemplo que ele deu do Eurípides Barçanufo, né? Que É. numa época que não tinha guarda-chuva, ele conseguiu, através do pai, né, que é comerciante, comprou um guarda-chuva. Mas aí no dia de chuva eles iam prestar assistência, né, aos necessitados, um grupo, e aí ele carregava o guarda-chuva, mas não abria, né, porque os outros não tinham. Aí ele, Aí você, os outros vão tomar chuva, eu vou tomar também, né? se os outros vão fazer, eu também vou fazer. Nossa, eu achei lindo. A gente ainda está longe disso, né? Aí ele vai agora para o livro Antologia Mediúnica de Natal. Deixa eu abrir aqui. É o capítulo 61, Natal do Apóstolo. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para um derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam os tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele encanecido, em dura experiência, se acomodava ao martírio. Bonito isso, né? A serenidade que essas pessoas vão para o martírio. Esses discípulos todos, né? Para achar aqui. Porque ele explica, né, que o Pedro tinha se tornado uma celebridade, né, tinha ficado conhecido no Mediterrâneo inteiro, era uma pessoa, né, acabou, já estava com 80 anos, né, hum, hum, isso não era problema para ele, né, e aí ele dá até o exemplo, né, na Odisseia do Homero, que Ulisses é advertido, né, pela Calypso, para quê? Para que a tripulação colocasse cera no ouvido, né, para não ouvir o canto da sereia, que a gente tem a ideia que a sereia seja aquela uma mulher bonita que canta, mas na realidade era um monstro, e o que cantava os marinheiros era o canto dela, então para eles não ouvirem, mais que o Ulisses mesmo, ele tinha que se amarrar, né, no leme para que ele não fosse. Então, é, a gente falou, né, na prisão de Pedro semana passada, né, que ele estava saindo de Roma, fugindo para não ser preso, mas encontra quem? Jesus. E Jesus estava indo para Roma, né? É o Covades, né? E aí, Jesus, né? Estou indo para. Jesus disse que está indo, voltando. Ele estava saindo de Roma
para fugir, porque era uma celebridade. O pessoal falou: não, Pedro, você não pode ser crucificado, você não pode ser morto. Ele está indo embora. Quando Jesus que ele pergunta: onde vais? Onde você vai? Você vai voltar para Roma para ser crucificado. Então eu vou com você. Né? Então, é essa consciência de Pedro, dele saber que o exemplo que é o exemplo que ele, é maior que ele tinha que dar era maior do que a vida dele, que é o que ele ia deixar, né? O legado dele seria a Então, atitude dele, não o corpo dele em si, fazia pouca diferença para ele já, né? é. Por várias semanas restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quanto mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anunciava nova separação, Quer dizer, que isso aí o depois do discípulo Pedro ter, né? Depois do Pedro sido foi morto. crucificado de ponta cabeça, né? Que ele não quis ser É, crucificado como Jesus, ele achou que não merecia. Mas olha, o cara, ele foi crucificado de ponta cabeça, mas foi levado para onde? Ó? Ficou várias semanas, né? Como se fosse é, um hotel chique, né? Ouvindo músicas maravilhosas, estava lá se se deliciando. deliciando num suposto céu, né? Quando Jesus vem e fala para ele, não, agora eu vamos nos separar de novo, né? Ele estava lá na beatitude, né? Olha lá, ó. Quanto mais integrado se reconhecia no plano superior, né, que é naquele local agradável, agradabilíssimo, né? Eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação, que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhes escuro recanto da vastidão, e que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. Muito É o lindo, né? Covades lá no plano espiritual, né? Interessante, né? Muito bonito. Difícil, né? Tem mais alguma aí? Não. Eu tenho até Hum, outras leituras, mas eu acho que está no nosso horário, né? Tá. Hoje, eu queria encerrar com um item do Evangelho e depois aí eu vou encerrar com uma própria fala de Pedro. Esse item está no capítulo, é o item 12 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma fala de Vicente de Paulo. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesses, mais fé nas leituras evangélicas. Desprezam, porém, este livro, consideram repositário de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes de Jesus e meditai-os. Aí eu volto na conversa de Pedro com Jesus. Ama-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Uma semana de muita paz para Até todos semana que nós. vem, se Deus quiser.